Olá, meus amigos, meus irmãos em Cristo, a paz do Senhor, meus queridos, minhas queridas, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Hoje eu vim aqui compartilhar com vocês uma visão que Deus me deu, creio eu, umas 2 noites passadas. Aí estava ali fuçando, né, olhando no YouTube, vendo as notícias, e vi um vídeo rápido do pastor Carlos Cardoso. E ele estava relatando uma visão de uma irmã. Mostrou o áudio e tal, né? Aí eu lembrei do sonho que eu tive, né? Que Deus me deu essas noites passadas. Eu tô lembrando desse sonho praticamente o dia inteiro. Mas uma coisa ali tá lembrando do sonho. Aí eu reparti umas pesquisas que eu fiz. Meu esposo me deu a interpretação do sonho. Mas eu falei assim, eu vou olhar na Bíblia, né? É importante que a gente tem que fazer as coisas na Bíblia, não fala de qualquer jeito. E vocês não reparam não que eu sou leiga, muito leiga ainda, tenho muito que aprender. Eu aceitei Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador há pouco tempo, né? Ainda estou lendo a Bíblia, muitas coisas eu tenho dúvida, pesquiso, pergunto para meu esposo, é uma bênção na minha vida, pela honra e glória do Senhor, graças a Deus, ele me ajuda muito. E pesquisando aqui, eu vou ler 4 passagens para vocês. Contar os sonhos. O sonho foi assim. Eu cheguei no sonho, eu chegava numa igreja. Essa igreja era parede branca, sabe? Não via nenhuma imagem e tal. Só que o que me chamou muita atenção era como as pessoas estavam vestidas. Era muito colorido. Mas se olhava assim no sonho, não era vestido, não era terno e gravata. As pessoas estavam, a igreja estava lotada, não tinha nenhum assento vazio, tinha 2 poltronas na frente, e essas poltronas ficavam de costas para trás, como se eu tivesse sentado aqui, de costas para aquele quadro, no caso. Não era como é um altar, e o pastor, o pregador está ali, e as pessoas na sua frente, não, estavam às costas. E essas pessoas que estavam sentadas nessas cadeiras, todos com veste colorida, nenhuma com veste branca, mais mulher do que homem. E essas roupas típicas, era como se fosse fantasias, mas no sonho eu olhava, eu lembrava o tipo de um país, como um país árabe, cada veste, tipo um país de Espanha, por causa das vestes, igual aquelas mulheres que dançam música castelhana, se é assim que fala, né? Você via que aqueles certo tipo de veste era de um tal país, né, para vocês entenderem. E as 2 poltronas, que os assentos atrás era cadeira simples, mas à frente era poltronas estofadas, macia. Esses eram 2 homens. Esses 2 eram os únicos que não estavam com veste típica de outro país. Eles estavam com uma fantasia mesmo. E essas fantasias, gente, era como se fossem uns demônios com tentáculos, não uns demônios com cara horríveis, né? Que mete medo, aumentam pra gente, nada disso. Era como se fosse sabe o bonequinho lá da gotinha lá, que eles levam para as crianças tomar gotinha. Era aquele boneco, parecia uma gotinha lá, o Zé Gotinha, só que ele ficava fazendo assim com a mão, assim, fazendo as caretas. Estava de costa. E
tinha o louvor também. O louvor não estava nem na frente dessas duas poltronas. O louvor estava assim, no caso, eu estava no sonho, de frente para eles. O louvor estava à minha direita. E eu via um pai e um filho. Era tipo assim, ó, o pai era o xerox do filho. O filho xerox do pai. E vice-versa. E a criança que estava louvando, só que eu não consigo lembrar da letra. Era um louvor, uma música gospel que eu nunca ouvi. Não era conhecida e tal. Só que ele estava de qualquer jeito. Estava com camisa regata, o pai obeso, o filho obeso, de camisa regata, como se estivesse num churrasquinho em casa. E o menino levantava a mão assim, conforme ele levantava a mão assim, aquela, sabe, o braço bem gordinho, o pai também, até marcado assim, preto, né, algumas dobrinhas. E tive só essa visão. E o que me chamava muita atenção eram essas duas poltronas. Eu falei pro meu esposo do sonho, e o que eu entendia dentro da igreja era como se fosse um teatro. Ali eles não estavam falando do Evangelho, não estavam falando de Deus, não estavam falando de Jesus Cristo, eles estavam ali para um teatro. E aí sobre esse significado, né, que eu pesquisei a Bíblia, aí pesquisei aqui sobre roupas e louvor, né? Porque o louvor tem muita importância. Algum momento atrás, aí eu ouvi uma pessoa de Deus falando que todos os dons que os profetas têm são emprestados. Dom de cura, discernimento, dom de visão aberta, interpretação de som, essas coisas são emprestadas. Mas o louvor é o único que não vai ser, que vai ainda continuar na glória. E diz que todos vão estar falando, né? Santo, santo, santo. Vão louvar o Senhor. O louvor lá na glória, ele não vai acabar. Os outros sim. O louvor vai continuar. Todos nós vamos cantar. Santo, santo, santo. E o Senhor é santo. Não há outro igual a ele. É uma santidade perfeita. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Não há outro igual a ele, né? Então eu separei alguns capítulos que eu pesquisei aqui na Bíblia para ler para vocês. Vocês me ajudar a entender se tem uma relevância, né, sobre o sonho que eu acabei de contar. O primeiro livro que eu vou ler é o Apocalipse. O capítulo é 7. O versículo, gente, é o versículo 9. Está escrito assim: depois dessas coisas, olhei e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos, e povos e línguas que estavam diante do trono, perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Está falando de veste branca, né? Assim, né? A gente não é perfeito, mas o Senhor, ele viu a intenção do nosso coração, né? Não os nossos pecados. Então, como que está na intenção do nosso coração, conforme a nossa vontade, nossa entrega, né? Eu falo da pureza das vestes brancas pela nossa intenção do nosso coração. E agora eu vou ler para vocês Mateus. Mateus, gente, é o capítulo
24, o versículo é o 15. 24, versículo 15. Eu já tinha marcado errado. O versículo 15 está escrito assim: quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo. Quem lê, que entenda. Aqui está falando que é um lugar santo. Mateus é o primeiro versículo do Evangelho. Se é que eu estou errado, me corrija, por favor. Ele está falando do lugar santo, onde que a gente vai adorar o Senhor no templo, na igreja, no culto. Não fazer de qualquer jeito, se comportar de qualquer jeito. No caso era como teatro, né? Ali não é um teatro, né? Não se faz comércio na igreja, não se faz um teatrinho, né? Com pessoas adultas. Uma coisa é contar lá com as crianças, distrair, a escolinha bíblica. Eles são puros também, né? Criança é pura. Então, aqui eu vou ler de novo para a gente ter um entendimento do que o senhor está falando aqui no livro de Mateus. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo. Ele que tenta no lugar santo. A gente pode colocar as coisas de qualquer jeito. No lugar santo, nem a nossa vida, mas no lugar santo. Agora eu vou ler 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14. Versículo 14. Eu até deixei marcado aqui. Eu já li essas passagens. Deixei marcado porque eu me impressionei muito. Aí lembra lá que eu falei que a poltrona tinha demônios, né? Que estavam ali disfarçados de fantasia. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Forte, né? E se o lugar não é santo, vira profano. Eu vou ler para vocês também Êxodo, só para uma passagem aqui só para falar. É o Velho Testamento, mas sobre vestes, né? Comportamento e tal. O capítulo é o 28, versículo 42 e 43. Faze-lhes também calções de linho para cobrirem a carne nua. Serão dos lombos até as coxas. Estarão sobre Arão e sobre seus filhos quando entrarem na tenda da congregação ou quando chegarem ao altar para ministrar no santuário, para que não levem iniquidade e morram. Isso será estatuto perpétuo para ele e para a sua semente depois deles. Aqui eu imagino que o senhor está falando que a semente somos nós também, né? Como nós estamos agindo no altar, no louvor, na adoração. E fica um alerta para a gente como que a gente está fazendo as coisas de Deus de qualquer jeito. Como é um teatro, foi ali, cumpriu o seu papel e vai embora, tudo certo.
fiz a minha parte, que a minha vida mudou muito e tá melhor depois que eu me converti. Tem muita coisa a aprender, infinitamente tem que aprender. Eu sei que não se agrada a Deus com a falta de obediência. O Senhor conhece nosso coração, Ele não vê, eu sei se a veste tá aquela coisa perfeita e impecável, né? Porém que a gente não pode se comportar de qualquer jeito, por favor, né? Temos que ter limites, mas o Senhor olha o nosso coração, é a nossa intenção. Está escrito na Bíblia também. Eu vou ler aqui rapidinho para vocês. E o Senhor fala que o coração, a intenção do coração, Timóteo, esse Timóteo, 1 Timóteo, 1 Timóteo 2, o capítulo 2, versículo 9, é isso? Se não me enganado. Não, Samuel, gente, perdão. 1 Samuel, capítulo 16. 1 Samuel, capítulo 16. E o versículo é o 7. Então o Senhor fala aqui, ó. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê, pois o homem vê está diante dos olhos. Porém o Senhor olha para o coração. Aqui eu imagino que ele estava falando sobre, estava procurando lá o rei, né, que ia substituir Saul. Então, um conselho para nós, né? O Senhor não vê como o homem vê, né? E a gente esconde tantas coisas, mas de Deus a gente não esconde nada. Nós tenhamos mais seriedade com as coisas de Deus, com a palavra do Senhor. Não vamos lá de qualquer jeito cultuar a Deus. Não chegamos de qualquer jeito no louvor, como se estivesse ali no pagodinho, no churrasco, né? E cada vez mais coisas que vão aparecendo, desanima, mas o que a gente não pode desanimar é do Senhor, da palavra de Deus. É cultua no seu quarto, fala com Deus como se estivesse falando com um amigo melhor do mundo, do universo. Tem intimidade, tem obediência. As pessoas falam, seguir a Deus é chato, né? Pode isso, pode aquilo. É mais fácil falar isso do que ter uma obediência com o Senhor e se livrar de laços, né? Satanás está aí esperando só uma brechinha nossa para colocar jugo sobre nossos ombros, nossas costas. Então eu fiquei impressionada pelo fato desse sonho que eu já tive outros sonhos com a igreja. E o sonho que eu tive com a igreja era um circo, era uma tenda de um circo, né? Será que é assim que Deus está vendo, né? O seu tempo, um circo, um teatro. E fica esse alerta. Estou aqui para julgar ninguém, gente. Estou aqui repartindo a visão que Deus me deu. Isso serve para mim também. Um alerta de como a gente está fazendo as coisas do Senhor, de qualquer jeito. Há uns 5 minutinhos, tá bom? Já vamos nos apegar a Deus. Jesus está voltando. Os sinais estão claros, muito claros. Está vendo o que está acontecendo no mundo lá fora? Vidas sendo ceifadas com coisas que conflitos e conflitos.
né? Tá aqui, de repente não tá. Então, vamos ser mais sérios, mais obedientes com as coisas de Deus. É uma paz do Senhor, queridos. Um abraço, curta, compartilha, se quer comentar também, seja à vontade. Obrigado por ter escrito. Eu vi que tem membros novos, tá? Muito obrigado. Deus abençoe a vida poderosamente de vocês. Abraço.